Vamos lá, gente, página 36. Eu cheguei a falar um pouquinho disso aqui na última aula. A gente parou aqui exatamente onde a questão está pedindo identifique a seguir os gráficos que, com um domínio conveniente, representam uma função. Tá? Não se preocupe com esse termo domínio agora não. Tá, o objetivo aqui é identificar se o gráfico representa uma função ou não. Isso aqui é a página 36, gente. Deixa eu, é que eu estou usando o mouse aqui, deixa eu trocar aqui, colocar a caneta. Página 36, livro. Então, vamos lá, para identificar a condição de existência de uma função, seria, para cada valor de x, eu tenho um y. Por exemplo, aqui é um gráfico XY, tá? Vamos colocar aqui, vamos propor um ponto. Se aqui meu x fosse 3, né? O meu y está direcionando para 0, né? Eu não posso ter um mesmo x, no caso, por exemplo, aqui a letra B, né? Que especifica isso. Eu não posso ter o mesmo x atendendo a mais de um y. Tá? Por exemplo, eu tenho um x aqui qualquer, né? Digamos que esse x aqui vale 2. Tá? Um exemplo. Aí, esse x ele está atendendo a um ponto. Vocês vão olhar sempre para o gráfico. Fixe um gráfico. E esse mesmo x está atendendo a um outro ponto. Ou seja, ele não pode atender mais de um ponto dentro de um gráfico. Tá? Então, ó, aqui na letra A, cada x está atendendo a um único ponto. Né? Você pega aqui, ó. Agora, nesse gráfico aqui da letra B, não, se eu pegar um x aqui dentro, outro x qualquer, olha, está atendendo a mais de um ponto. É como o gráfico volta, está retornando, né? Isso aqui não é uma circunferência, né? Isso aqui é uma elipse. Agora, parábola, isso aqui é uma parábola. Chamamos de parábola. Tá? A gente vai trabalhar isso aqui na na função do segundo grau. Tá? Então, vamos lá. Isso aqui é uma função, né? Pois um x atende a um único ponto y, tá? E aqui não é função. Pois esse mesmo x, ele atende a mais de um ponto. Tá ok? Vamos continuar aqui na letra C, D, E, F. Vamos observar aqui. Vou minimizar isso aqui, vou entrar lá no livro de vocês aqui, só um minutinho. Vou dar um print aqui. Então,
capturar a tela melhor. Então aqui, ó, esse gráfico aqui da letra C. Será que existe um x atendendo a mais de um y? Vou pegar aqui um elemento qualquer aqui dentro, aqui em x, ó. Olhando a parte de dentro é mais fácil. De cara dá para verificar, ó, ele está atravessando o gráfico mais de uma vez. Portanto, ele tem mais de um ponto, ó, ou seja, mais de um y. Então, não é uma função. Tá? Ó, ele está atendendo a um ponto y aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. É exatamente onde faz a interseção o gráfico. Vocês têm que observar isso. Tá? Então, não é uma função. Letra D de baixo aqui, né? Na letra D, presta atenção, vamos pegar um ponto X aqui. Ele passou uma vez no gráfico, não tem mais nada. Então, cruzou uma vez só. Se eu pegar outro aqui, ó, mesma coisa. Mesma coisa. Tá? Não pode ser o mesmo X, tá? Mas, fora isso. Aqui, ok. 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 E vai infinitamente. Tá? Então, portanto, é uma função. Pode atender a mais de um ponto. Então, é uma função. É simples e costuma cair umas questões assim, vira e mexe tem. Tá? Para identificar se o aluno compreende o que é uma função. Na letra E. A letra E está bem óbvio. Tá de cara que dá para ver que um mesmo X aqui, ó. Está atendendo vários gráficos aqui dentro, né? Está atendendo aqui, outro aqui, outro aqui. Não pode. Não é uma função. Ou seja, esse mesmo elemento aqui, x, está atendendo a 1, 2, 3 pontos aqui. Ó. Não pode. Vou pegar aqui agora na letra F. Vou pegar aqui, ó. Vamos lá. Encontramos o gráfico. Acabou. Só encostou aqui uma vez, né? Se vocês analisarem, um único x está atendendo a um único ponto y. Né? Igual esse aqui. Então, portanto, aqui é uma função. Então é isso, tá? Em relação a identificar a função, é bem simples. Passou mais de uma vez, fez interseção mais de uma vez, encontrou mais de um ponto para aquele x, não é função. Tem que ter apenas um par ordenado, atendendo aquele x, tá? Representando aquele x. Então não é uma função, não é uma função, é uma função e é uma função. Tá ok? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Dá para fazer mais duas questões aqui, que ela é bem rápida. São questões que costumam cair até no IF, por exemplo. Né? Essas questões meio óbvias de análise. É muito fácil, tá, gente? Vocês vão ver só, ó, presta atenção. Vamos ver essa questão 2 aqui. Vamos ler junto aqui, rapidinho. Ó. Identifique o gráfico que melhor representa a situação descrita a seguir.
o forno de casa estava a 250 graus Celsius. Depois que eu desliguei, a temperatura decaiu linearmente, tá? Até chegar a temperatura... Decaiu, tá? Decaiu. Até chegar a temperatura ambiente, que era 25 graus Celsius. Vamos lá, vamos caçar aqui, ó, 250, né? Isso aqui não faz sentido nenhum, né? O ponto de partida é a partir de 250 graus Celsius. Então o gráfico começa em 250. Depois decaiu. Decair linearmente, tá? Ou seja, uma reta, né? Até chegar à temperatura de 25. Só que eu não tenho 25 aqui especificado, mas pela lógica, né? Tá com cara que essa aqui é a letra A, né? Com certeza. Deixa eu abrir a porta aqui. Então, tô liberando, hein, galera? Tolerância aí, negócio de tempo de entrada, hein? Como a aula já está encerrando, vocês entram e saem. A letra C, olha só, não faz sentido nenhum, né? Porque eu estou olhando aqui na parte de temperatura, 250, 200, 150, 100, 50. E está dizendo que parou em 25 graus Celsius. Aonde esse gráfico aqui está parando? Em zero, né? Não faz sentido. A letra B, então, não está caindo a temperatura, está subindo, né? É o inverso. Então é a letra A mesmo. Tá? Então a resposta aí, identifica o gráfico que melhor representa, então seria a letra A. Tá, essas linhas aqui é para você escrever letra A, porque é onde é identificado o decréscimo de temperatura de 250 até 25 graus Celsius. Tá? O restante, nenhum dos outros dois, né, demonstra isso. Aqui o decréscimo foi até 0 graus Celsius. Para quem quiser colocar aí bonitinho. Mas só marcando a letra A, para a gente dar sequência e encerrar a nossa aula. Vamos aqui na questão 3. Questão de interpretação também de gráfico. Professor, o que tem a ver isso aí com função? Função do primeiro grau, para a gente entrar em função do primeiro grau, isso aqui é uma função do primeiro grau. Quando nós temos retas, tá? Ou seja, o gráfico é linear. Isso aqui é uma função do primeiro grau. A gente tem que interpretar muito lá em alguns probleminhas, né? Situações, problemas, dentro de função de primeiro grau, gráficos assim, para construir a lei da função, que eu vou ensinar na próxima aula. Então, aqui, ó. Lucas levou uma panela com água ao fogo para ferver. E com o termômetro foi anotando a variação de temperatura no decorrer do tempo, conforme representado no gráfico. Letra A aqui, ó. O gráfico representa uma função? Bom, ele está pedindo para verificar se esse gráfico aqui é uma função. Bem, é só analisar, ó. Se cada x, gente, o raciocínio de x é no eixo horizontal, tá? Vocês vão olhar no eixo horizontal. Então, isso aqui seria o meu x. Então, se para cada um único x atende a um único ponto y, aqui, por exemplo, ó, eu tenho 6 que atende 100, 7 que atende 100. Ou seja, eu não estou repetindo o mesmo x. É uma função. Tá? É uma função. Aí vocês podem colocar assim. Para cada x, encontramos um único y. Tá? Bem simples. Ou se quiserem colocar como é tempo, para cada instante, há apenas uma temperatura. Só estou colocando na forma contexto, no contexto da questão. Tempo está para temperatura. Ou seja, para cada tempo existe uma temperatura.
Acabou, é um gráfico de função. Tá? Para encerrar, letra B. Sabendo que a água ferve aos 100 graus Celsius, ao nível do mar, a partir de quantos minutos ela atingiu o ponto de fervura? Então, olha só, a temperatura ferve aos 100 graus Celsius. Vocês vão olhar no gráfico lá, 100 graus Celsius. Molinho, né? Aí está perguntando, a partir de quantos minutos? Muito fácil, né? Só olhar aqui o tempo. A partir de 6 minutos. O negócio não quer escrever aqui. Só olhar aqui, ó. Pegar aqui em relação aos 100 graus. E matamos a questão, tá? A água atingiu o ponto de fervura aos 6 minutos. Só isso. Encerramos. Encerra meio-dia 40, eu vou fazer chamada, tá? Amanhã a gente vai entrar em função do primeiro grau. Só um minuto, não sai não. Essa parte analítica de gráfico não é difícil, tá? Essa parte linear, gráficos lineares, tá? Para cada elemento na horizontal tem que existir um elemento, um ponto na vertical. É isso, tá? Função é isso. Então vamos lá. Adriel tá liberado, ó. Tô falando, pode saindo. Aleph Bastos. Vou seguir essa ordem aqui, tá? Que eu tô vendo aqui na listinha do